Fala pessoal do Jeff Black Card Game, tudo tranquilo com vocês, pessoal? Espero que sim, tá bom? E aí galera, trazendo hoje aí mais uma deck tech, tá? Tô trazendo deck tech geralmente de decks que eu tenho montado ultimamente, né? Para jogar aqui com o meu Playgroup, né? Na lojinha aqui que eu sempre tô jogando às sexta-feira. E dessa vez vou trazer o deck aqui do Mirko Obsessive Theorist, que é o deck aí Precon. No caso eu peguei o comandante e montei um deck do zero, mas ele tem um deck Precon e vim trazer essa deck tech, a experiência que foi pilotar ele, né, nessa sexta-feira, no qual eu joguei, e dizer pra vocês, cara, que é um deck que eu gostei bastante. Achei aí um deck, cara, muito forte. E me diverti bastante, cara, bastante mesmo, pessoal, jogando aí com ele, tá? É um deckzinho aí que tá no valor de R$ 189 pela liga. Então, pô, um deck aí por menos de R$ 200 e, cara, bem forte. Ameacei bastante a mesa, né, com esse deck aqui. Consegui ganhar algumas partidas com ele. Coloquei bastante criaturas em jogo, assim, perigosas, né, com valor, e foi um deck que me surpreendeu, né? Aí joguei com um power level até um pouquinho mais forte e consegui ir muito bem com esse deck aqui, tá? Sem ficar enrolando muito, vamos então aqui para a descrição do nosso comandante, que é um vampiro detetive 1/3, ele é da cor de Mir, né, que é o preto azul, e o comandante tem uma a mais, e ele tem essa habilidade que ele já tem voar vigilância, que eu acho, pô, muito forte, muito legal. E o seguinte texto, que quando a gente usa survival, né, essa habilidade que a gente pode olhar o topo do nosso deck, deixar a carta no topo ou jogá-la para o cemitério, ele vai ganhar um contador de +1/+1, né, quando a gente usar o survival, vigilância em português, tá? E ele tem um segundo texto, cara, que eu achei muito forte, muito legal, que é: no final, né, do nosso turno, a gente pode retornar uma criatura com poder menor do que o poder do Mirko do cemitério para o campo de batalha com um marcador de finalidade, tá? Então, só de ele entrar num campo, a gente vai ter criaturas aqui com poder 0 e a gente já consegue, né, milar nossas cartas, descartar e mandar criaturas para o cemitério e tá voltando elas com o Mirko, né? Vamos ter criatura aí de custo 0. Ao longo do jogo ele vai crescendo e a gente começa a voltar as bombas, né, as criaturas com maiores poderes, com maior poder, né, no campo de batalha, com efeitos. E a gente vai ver aqui que também tem maneiras de tirar esse marcador de finalidade. Para quem não sabe, uma criatura com marcador de finalidade, quando morre, ela é exilada instantaneamente, tá? E a gente consegue colocar algumas cartas que tiram, né, essa desvantagem aí pra gente, tá? Como eu falei, o deck tá aí custando 189, né, até a presente data. E, cara, dá para melhorar bastante ele, né? Quem tem um pouquinho aí de poder aquisitivo para até colocar umas cartas mais fortes, eu recomendo, mas vou mostrar a lista que eu tô jogando no momento. Criaturas são 25 e a gente começa aqui pelo Adivinho de Almas, tá? É um zumbi mago, ele dá tap, ele remove um marcador de um artefato, criatura, terreno ou planeswalker que a gente controla e a gente compra uma carta. E aqui é qualquer marcador, né? Incluindo os marcadores de finalidade. Então é uma criatura aí que, pô, valeu muito a pena, né? Botar aqui no deck, que você tira os marcadores de finalidade da criatura que você conseguiu reanimar com o Mirko e ainda dá um draw, né? Sem contar que se a criatura morrer, ela consegue voltar pro jogo novamente, ela não vai ser exilada porque você retira esse marcador dela, né? Em alguns casos, às vezes você pode tirar um marcador de +1/+1 do Mirko para dar um draw, né? Bem versátil aqui no deck e, pô, uma carta muito baratinha. A gente vai ter o Copycatchers, é uma fada, 2/1, e sempre que a gente usa a habilidade Survival, né, eu vou falar inglês, não vou falar vigilância, tá? Sempre que a gente usar o Surveil, a gente vai pagar uma azul e uma qualquer, e a gente vai criar uma token que é a cópia dela, né? Ao longo do jogo ela vai criando bastante board pra gente, né? Porque aí a gente vai sempre usando a habilidade Surveil, e aí a gente vai
sempre fazendo uma cópia dela. Pô, teve um amigo meu que jogava com esse deck aqui antes, às vezes botava 5, 6 fichas dela em jogo, e para uma criatura 2/1 voar é bastante agro. A cartinha é bem legal. O Toque Detetive, ele vai entrar e ele vai dar o Surveio 2 também pra gente. E quando o oponente compra sua segunda carta no turno, a gente pode retornar ele do cemitério para nossa mão, né? Caso ele esteja lá no cemitério, ele vem diretamente na nossa mão quando o oponente faz a segunda mágica, né? E a gente já está começando a ver aqui as interações do deck, que a gente vai ter já também bastante criaturas com Surveio, cartas, e o Mirko ele vai, cara, crescendo assim de uma maneira absurda, né, durante as partidas, porque conforme a gente vai usando o Surveio, ele vai crescendo, cara. Nas partidas que eu joguei, ele foi ganhando aí mais 8, mais 8, mais 8. E como ele tem a vigilância, fica difícil às vezes o oponente querer, né, te atacar aí, que você consegue também estar bloqueando aí com o Mirko. Então, a maioria das criaturas que a gente vai ver também tem essa habilidade. A Sinistra Starfish, ela tem aí Surveio 1, né, por 0/3. Ela tá mais aqui pra gente ficar crescendo o Mirko, né, e também tá alimentando o cemitério, se for o caso. A gente vai ter aqui a Beautiful Strix, né? Aqui dispensa comentário, uma estepa aí bem dizendo do azul, né? Tem uma proteção pelo toque mortífero, dá um draw e ainda tem um voar aí para nos proteger de ataques aéreos. O Lazaf tem multi-files, um Space Shifter. Ele, quando entra no campo de batalha, a gente usa o Surveio 1 e, pagando o X, ele se torna uma cópia de uma criatura no cemitério com o valor X, tá? É certo que ele é o Lazav e ainda tem essa habilidade. Em certos momentos, ele pode te ajudar de alguma maneira, dependendo de criaturas, né, que tiver aí no cemitério. Milikin, além de ser um rampzinho aqui pra gente, ele vai sempre triturar uma carta quando for adicionar uma incolor, mandando aí algo importante pro cemitério pra gente tentar reanimar aí com o Mirko. Night Veil Spirit, ele é uma fada com voar. Quando ele ataca, usa o Surveio 1. Então, cara, isso aqui é muito legal, né? Me ajudou bastante nas partidas também, né? Só de atacar aí com a evasão de voar, ele dá um buff aí pro nosso comandante, né? O Arco 7 Marauder, por 2 aí, ele entra no campo de batalha. Cada jogador sacrifica uma no-token criatura. Ele está aqui porque a gente consegue às vezes limpar uma criatura grande do oponente, uma criatura indestrutível, se o oponente tiver só com uma em campo. Dá pra gente retornar ele com a habilidade aí do Mirko, fazendo o oponente aí sacrificar mais uma criatura. Então achei interessante deixar ali no deck. O próximo aqui é o Faint Broker, uma criatura bastante interessante, tá? É um Mano Warlock e além de várias habilidades que ele pode nos proporcionar aqui, ele tem uma que eu acho que é mais interessante, que a gente pode remover um contador de uma criatura que a gente controla e a gente cria uma ficha de tesouro, tá? Novamente a gente vai usar a habilidade de estar removendo o marcador de finalidade de uma criatura nossa e ainda criando uma ficha de tesouro. Então a gente já elimina essa desvantagem da criatura morrer ser exilada e ainda cria uma fichinha de tesouro, sem contar que ele ainda tem outros efeitos aqui que pode ajudar a gente aí durante a partida, tá? O Master of Death é um zumbi mago 3/1. Quando ele entra no campo de batalha, a gente usa Surveio 2. E no final da nossa manutenção, se ele estiver no cemitério, a gente pode pagar 1 ponto de vida e retornar ele para nossa mão. Tá? Também é uma criatura legal aí que sempre está voltando. É um recurso interessante para se ter no deck. O Unbreakable Tail é um zumbi detetive. Ele entra no campo de batalha e sempre no início da nossa manutenção, a gente vai usar o Surveio 1. E quando uma ou mais criaturas deixam o nosso cemitério, vindo da nossa livraria, né, do nosso deck, a gente vai investigar ainda, tá? Então, além de ele dar essa recursão pra gente do Surveio, ele ainda tem essa habilidade aí de estar milando cartas do nosso deck e criando ficha pra gente ainda investigar, tá? Bem interessante também, uma cartinha que eu acho um preço bem legal pela versatilidade que ela tem. O Mindy Whisker é um rato wizard, cara, joguei ele... Todas as partidas que eu joguei ele veio e me ajudou muito, né? No início da nossa manutenção a gente vai usar o Surveio 1, ajudando o comandante a sempre estar crescendo. E ele ainda tem o Threshold, que ao longo que a gente tiver 7 ou mais cartas no nosso cemitério, as criaturas que o oponente controla ganham -1, -0. Cara, essa habilidade dele me ajudou muito
Tava jogando, um amigo meu tava jogando com um deckzinho de ficha, né? De ficar criando bastante ficha, mas com poder 1/1, e aí ele não conseguia me atacar, né? Tá com -1, -0, as criaturas ficaram enfraquecidas, tá? O próximo aqui é o Ravenous Chupacabra. Ele vai estar aqui porque ele vai entrar, vai destruir qualquer criatura que o oponente controla, né? Se for o caso, se ele estiver no cemitério, a gente pode reanimar ele novamente pela habilidade aí do comandante. Ele vai destruir uma outra criatura, então achei interessante colocar ele aqui. O Ressurgito Famélico também é a carta aqui nesse deck que é como uma luva. Quando ele entra no campo de batalha, a gente vai usar aí o Surveio 2. Depois, para cada card que a gente colocar no topo, a gente pode comprar aquele card, mas perde 3 pontos de vida. Mas adianta muito, né? De você pegou 2 cartas boas, coloca ali no topo, perde 6 pontos de vida, né? Se tiver aí no início do jogo, isso não vai te prejudicar tanto, mas você está sempre dando aquele draw. Ele ainda tem um DC8, DC8, que toda vez que a gente comprar uma carta, se houver 8 ou mais permanentes lá no nosso cemitério, cada oponente vai perder 1 de vida e a gente vai ganhar aí 1 ponto de vida. Continuando nas nossas criaturas aí, vamos ter o Soleno Simulacro para ajudar a gente aí com draw em um rampzinho. O Trapaceiro em série, tá? Ele é interessante, que ele é um metamorfo ladino. Quando ele entra no campo de batalha, ele vira uma cópia de qualquer criatura, exceto que ele ainda tem uma cobertar, né? Quando ele atacar, a gente dá um draw. Se descartar um não terreno, tem que descartar uma carta. Se for um não terreno, ele ganha +1/+1. Então ele tem habilidade 0, né? Se o Mirko aí morreu, voltou pro jogo, mesmo com um de poder, a gente consegue retornar criaturas de poder 0 ou menos aí pro jogo novamente. O Vizir de Manyface também entra no campo de batalha como uma cópia de qualquer criatura e é um 0/0, a gente consegue estar reanimando fácil. O Dawn Whisper, nesse deck, cara, é muito forte mesmo, tá? Consegui descer ele em algumas partidas. Ele, por custo 5, que eu acho um custo bem baixo, ele é um 6/6, voar e atropelar, tá? Uma proteção e uma criatura agro ao mesmo tempo. Dá para se proteger de ataques aéreos e, né, ataca. E a habilidade de pagar 2 pontos de vida. E a gente usa a habilidade Surveio 2, tá? Então, cara, isso me ajudou muito, né? Eu tava com a vida ainda cheia durante as partidas. Às vezes, durante o turno, eu pagava às vezes 6 de vida para usar Surveio 3 vezes, né? Então, eu buffava bastante o comandante e conseguia filtrar o deck lá. Então, gostei bastante dele aqui. Cartinha bem barata também, né? Acho ela tá num preço bem legal. O Dreamweaver, ele além de ter o Flash, que a gente pode conjurar no turno do oponente, ele é um 4/3 voar e ele dá o Surveio 4 pra gente e ainda retorna uma não land permanente aí pra mão do dono, tá? Cartinha bem legal também no deck. Cara, o Exavus é uma criatura artefato por custo 6, tem 0/0, a gente consegue reanimar ela muito fácil aí com o Mirko e ela tem essa habilidade, cara, que nesse deck é como uma luva, que ele vai entrar com 6 marcadores +1/+1 em jogo, pagando uma e removendo o marcador +1/+1 do Exavus, a gente coloca o marcador de voar numa criatura que a gente controla. Pagando um novamente, removendo qualquer contador de uma criatura que a gente controla, a gente coloca o marcador +1/+1 no Exavus. Então a gente remove os marcadores aí novamente, finalidade das criaturas, e buffa aí o Exavus, né? Então a gente tira uma desvantagem e ainda torna uma vantagem pra gente, cara. E eu também joguei com ele, foi assim, muito, caiu com uma luva no deck, cara. Nas partidas me ajudou muito. Grave Titan tá aqui porque, né, as nossas criaturas agra do deck. Vai entrar fazendo token, né? Quando ataca, cria token aí também, sem contar o toque mortífero aí, que é uma proteção pra gente. O Massacre Van, né? Dispensa comentário também. Vai entrar aí, dá -2/-2 para as criaturas do oponente até o final do turno. Sempre uma criatura que o oponente controla morrer, o oponente vai perder 2 de vida, tá? Tem 6 de poder. Ao longo do jogo, o Mirko deve estar com marcador aí +8, +8, +10, +10, foi o meu caso, né? E a gente consegue retornar essas bombas aqui para o jogo. O Eye of Duskmantler tem voar, vem colocar vida. Ele fala que sempre que um terreno ou uma carta for colocada no cemitério pela habilidade de Surveio, a gente pode conjurar aquelas cartas, tá? No turno que foram para o cemitério pela habilidade de Surveio. E a gente pode pagar vida em vez de mana para conjurar aquelas cartas. Como ele tem poder 3, né? Tem uma bunda grande, 8,
8, consegue se proteger. Tem um vínculo com a vida e a gente consegue reanimar ele fácil aí pelo poder dele ser 3. E o Arconte da Crueldade, né, que também tá baratinho, já foi bastante caro, diminui aí com o G-Print. Ele vai entrar, o oponente sacrifica uma criatura ou um Planeswalker e vai descartar uma carta, né, e ainda perde 3 de vida. A gente já vai comprar uma carta e ganhar 3 de vida, além de ser um 6/6 voar, tá? Me ajudou bastante aí também nas partidas que eu participei. Então, como ele tá bem conta, né? Achei legal colocar aí no deck. As mágicas a gente vai dar uma olhada bem rapidinho aqui, que são 28, considerar, vai ter o Surveio, o Altered Case, né? Em português, vamos dar uma olhadinha aqui, é o Olhar de Outro Mundo, tá? Ele tem, ó, Surveio 3, né? Ele saiu antes de ter a habilidade de Surveio, né? Sair a própria habilidade nas cartas, mas ele tem Surveio 3. Reanimate aí, caiu bastante, cara. Reanimate está sendo vendido a R$20 pela liga, né? Com o G-Print que teve, então eu achei legal tá colocando aí no deck. Ritual Sombrio, o nosso rampzinho aí para tentar fazer criaturas, o nosso comandante o mais rápido possível. Brainstorm, vamos ter o Counter Spell, o Desaparecimento Inexplicado, vai voltar criatura alvo para a mão do dono, a gente vai usar o Surveio 1. Dissolução do Pensamento, novamente vai nos dar Surveio. O Dragar do canal também é carta muito boa, nos dá Surveio 2, coloca uma token em jogo. Indulgência Maculada, tá, pra gente comprar nossas cartas aqui, ajuda a gente a comprar 2 cartas e descartar uma carta, pode descartar uma criatura para voltar com o comandante. O Mission Briefing, a gente vai usar Surveio 2 também, voltar uma instantâneo feitiço do cemitério aí para nossa mão. O Nímia Animada eu achei legal, que a gente consegue procurar uma carta no nosso deck, né? Coloca no cemitério, então a gente pode procurar uma criatura grande, algo para nos ajudar durante a partida, e no final do turno volta para o campo de batalha com a habilidade aí do Mirko. Negate, né? Anulazinha, tem azul, não pode faltar. Curate também vai nos dar draw e Surveio. O Persistir, volta uma criatura não lendária para o campo de batalha, né? Às vezes o nosso comandante pode ter morrido muito durante a partida, a gente não consegue retornar ele. Às vezes tem uma criatura, uma bomba lá no cemitério, e a gente, né, volta aí com o Persistir. Saída não autorizada, volta permanente para a mão do dono, a gente usa o Vigia 1. Busca frenética, a gente compra a carta, desvira terreno. Note on Rain, Survival, a gente dá draw. Efara Dispersal, ela custa 2 a menos para a criatura atacante alvo e retorna uma criatura para a mão do dono, a gente anda Surveio. Pode ver que tem bastante carta boa, cara, com o Surveio, né? Então, como eu expliquei, o comandante ele cresce muito, né? O nosso comandante ele cresce de uma maneira assim, assustadora durante as partidas. Bullet Alive, né? Bem legal, que a gente pega 3 criaturas que a gente quer reanimar e bota no cemitério. Vamos ter neutralizar os guardas, as criaturas que o oponente controla ganham menos até o final do turno, a gente usa aí o Surveio 2. Dire Sake, a gente usa Surveio 2, compra 2 cartas. Pillar 1 vai destruir uma criatura ou Planeswalker, tem que convocar. Fato Ficção, tá aqui para ajudar a gente com o ramp. Spell Gear, ele nos dá as 2 opções, vamos anular uma mágica ou usar Surveio 2 e dar 2 draw. Preço da Fama, nossa destruiçãozinha aí de pontual. Discovered Spell, uma dá Surveio e a outra retorna, cada oponente retorna uma permanente de maior valor para a mão. E a gente vai ter o Connive e o Conquad, cartinha que me ajudou bastante na partida também, ganhando um controle de uma permanente 2 ou menos, né, durante a partida toda, não volta para o oponente, enquanto ele, né, não destruir a criatura ou tiver uma maneira de voltar novamente para ele. E o Conquad que nos dá Surveio 3 e retorna uma criatura do cemitério para o campo de batalha. Então, as nossas mágicas. Os artefatos, a gente já vai ter o Sol Ring, vamos ter o Candlestick, que a criatura equipada ganha +1/+1 e quando ela ataca ela ganha Surveio 2. Vamos ter proteção para o nosso comandante, Conduto de Energia, cartinha por menos de R$15, cara, para o deck do Mirko, é muito forte, que a gente remove o marcador de uma permanente que a gente controla, tá? De qualquer permanente, qualquer tipo de marcador, e a gente coloca um marcador no artefato alvo, ou coloca um marcador +1/+1 na criatura alvo, né? Novamente, a gente tira um marcador de finalidade e coloca, né, uma dessas 2 opções que ela nos oferece, e a gente vai ver qual é o melhor para colocar durante a partida. Vamos ter o Sinete Arcano, que é o rampzinho, o nosso Sinete de Mi e o nosso Talismã da Dominância, ajudando a gente aí com os rampzinhos do deck, né? Já que não tem o verde.
Encantamentos achei legal colocar 3, que é o Guts Talent. Quando uma criatura que a gente controla entra, né, no campo de batalha, a gente vai usar o Surveio 1. Por 2, quando a gente ataca, a criatura atacante com poder 3 ou menor não pode ser bloqueada nesse turno. E a última, quando uma criatura que a gente controla causa dano de combate ao jogador, a gente pode exilar e retornar ao campo de batalha sobre o nosso controle. O Encant Surveillance é um encantamento, cara, para esse deck aqui, cartinha por menos de R$1, que ajuda muito, que sempre que a gente for usar a habilidade Surveio, a gente vai olhar 2 cartas adicionais. Então, se você usou o Surveio 1, você vai olhar mais uma carta adicional, tá? E o último efeito também pode ajudar de alguma maneira, a gente sacrifica ela e embaralha nosso cemitério no nosso deck. Case of the Three Fishes. No início da nossa manutenção, a gente vai usar o Surveio 1, e quando ela for resolvida, se a gente tiver 3 ou 5 cartas no nosso cemitério, ela é resolvida na segunda instância, e na última, quando a gente conjura uma não lendária criatura, a gente copia ela. Tá? Cria uma token aí de uma não lendária criatura. Mas tá mais aqui pela primeira habilidade de ficar dando pra gente o Surveio, para ficar bufando aí o Mirko. Os terrenos para finalizar o deck são 36, tá? Não coloquei nada demais. Hidden Growth, ele entra, vai dar Surveio 1. A gente paga, ele gera já uma incolor, mas pode pagar uma adicional, uma mana de qualquer cor, tá? Coloquei 17 ilhas, 17 pântanos, e o Tokaia Drykesite, que a gente paga 3, usa Surveio 1, tá? Então os terreninhos aí, claro, você pode melhorar, botar os dual, né? Quem tem condição aí de colocar a Shockland também, recomendo, né? Mas como eu falei aqui, o deck, meu intuito não foi deixar ele muito caro, mas é um deck que, por ser aí menos de R$200, é um deck que rodou legal, cara. Assim, eu não esperava, né? Pelo power level que eu jogo, eu pensei, falei, pô, vou jogar aqui, né? Devo tomar aquela surrinha básica, mas o deck se provou bastante resiliente. E, como eu falei, né? Pretendo dar uma melhorada nele depois, mas com a deck tech que eu mostrei aqui, cara, você vai jogar, vai se divertir, vai ver o potencial que esse deck tem, tá bom? Mas, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá, dessa deck tech. Não tô conseguindo gravar os vídeos com a frequência que eu gostaria, né? Quem chegou até aqui, mas vou sempre que possível tentar trazer um deck tech legal. Se você tiver sugestão ou quiser um deck tech do seu deck, também sem problema nenhum, deixa aí nos comentários que eu faço, tá bom, galera? E a gente se vê no próximo vídeo aí, então. Um abraço, se cuidem e valeu, pessoal. Tamo junto.